Questão 17. De acordo com a Constituição Federal, os princípios da administração pública aplicam-se. Alternativa A, as entidades integrantes da administração direta e indireta de qualquer dos poderes. Alternativa B, a administração direta, autárquica e fundacional, exclusivamente. C, as entidades da administração direta e indireta, exceto as sociedades de economia mista, exploradoras de atividade econômica. Alternativa D, a administração direta, integralmente, e a indireta de todos os poderes das entidades privadas que recebem recursos públicos parcialmente. Alternativa E, a administração direta, exclusivamente, sujeitando-se às entidades da administração indireta ao controle externo exercido pelo Tribunal de Contas. Pessoal, aqui é uma questão que ela foge um pouco das demais que a gente viu até o presente momento. Antes, a gente discutia o que era determinado princípio, como que ele se aplicava, o que era, né? Hoje, agora aqui nesse presente exercício, a gente vai comentar quem é o destinatário dos princípios da administração pública, quem que compõe a administração pública, quais entidades estão subordinadas, estão sujeitas aos princípios da administração pública, tá? Então aqui mesmo no exercício, nos diz que, de acordo com a Constituição Federal, os princípios da administração pública aplicam-se, tá? Então vamos tomar por parâmetro o que a Constituição Federal nos diz e a partir daí descobrir quais são os princípios, quem é destinatário desses princípios, tá? Alternativa A, as entidades integrantes da administração direta e indireta de qualquer dos poderes, tá? Pessoal, essa primeira alternativa é a alternativa correta, tá? Por que a alternativa correta? Porque aqui ela está englobando o conceito mais amplo da administração pública, tá? A gente vai estudar mais para frente que a administração pública ela é composta por duas facetas, uma direta e outra indireta, tá? Aqui o exercício, e conforme a lei mesmo nos diz, ela diz que você vai compor a administração pública e consequentemente, sujeita às normas da administração pública, o que a Constituição preza e demais legislações, que estará sujeita a esses princípios tanto a administração direta quanto a indireta, tá? A lei trouxe de maneira ampla, não fazendo qualquer distinção. Então, a gente aqui no primeiro momento interpreta que seria essa a correta, mas vamos olhar as demais, tá? Alternativa B. Aplica-se os princípios somente à administração direta, autárquica e fundacional exclusivamente, tá? Então, o que a alternativa B está falando? No nosso ver, ela é errada. Por quê? Ela diz que eu só vou aplicar as regras da administração pública, os princípios da administração pública, à administração pública direta, ou seja, de modo geral, os entes federados, a autarquia, que é uma pessoa, que é uma espécie das entidades que compõem a administração indireta, a fundacional, que, assim como a autárquica apenas. A gente ainda tem sociedade de economia mista, tá? Nós temos aqui também várias outras figuras que aplicam-se esses princípios, tá? Então, nesse caso aqui, essa alternativa B ela não é suficiente para atender o que a banca quer, tá? Então não seria a B. Alternativa C diz que aplica-se os princípios da administração às entidades da administração direta e indireta, exceto as sociedades de economia mistas exploradoras de atividade econômica. Tá, vamos lá. O que essa alternativa C ela está dizendo? Ela está dizendo que vai aplicar os princípios da administração pública tanto às entidades da administração direta, ou seja, os entes federados e os órgãos que dali compõem, como também as entidades da administração indireta, tá? Que são aqueles seres ali, aquelas pessoas específicas que compõem ali indiretamente a administração. Exceto, ou seja, com uma única exceção, das sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica. Aqui, pessoal, a gente vai estudar mais para frente, é uma espécie de entidade que compõe a administração indireta, a sociedade de economia mista.
parte dessa sociedade de economia mista tem uma espécie que ela explora a atividade econômica e, por isso, ela vai ter um tratamento diferenciado dentro do nosso ordenamento, tá? Porque ela ali não vai estar na condição de concretizar os interesses da coletividade, mas ela vai estar concorrendo no mercado, tá? Contudo, por mais que eu dê a ela um tratamento diferenciado, isso não obstaculiza, não frustra a aplicação dos princípios da administração pública. O que a Constituição diz ali para a administração pública se aplica à sociedade de economia mista, mesmo que exploram a atividade econômica, mesmo elas tendo um papel que nada um pouco contra a maré, tá? Então, as regras, determinadas questões procedimentais e tal, isso se diferencia das demais, por conta dessa finalidade. Mas os princípios da administração pública atingem também a sociedade de economia mista, tá? Já fica essa ressalva, a gente vai ver especificadamente essa pessoa, tal, mas só dando um olhar panorâmico para vocês, tá? Alternativa D diz que serão aplicados os princípios da administração à administração direta, integralmente, ou seja, todos ali que compõem a administração direta, os seus órgãos específicos, ente federado, e a indireta de todos os poderes e as entidades privadas que recebem recursos públicos, vírgula, parcialmente. Aqui também é uma alternativa que, no nosso ver, está errada, tá? Por que ela está errada? Eu vou aplicar, se a alternativa ela está falando para mim, eu vou aplicar os princípios da administração pública a todos os entes que compõem a administração direta e a administração indireta, tá? Sendo que essas pessoas que compõem a administração indireta também teria ali as entidades privadas que recebem recursos públicos parcialmente. Então, essas entidades privadas, elas vão compor realmente a ideia de repasses, das verbas e tal, mas ainda é um conceito muito fraco, tá? Então a gente vai ver mais para frente que essas entidades privadas elas vão se englobar nesse conceito, mas ainda a alternativa D está muito precária, tá? Nós temos também a alternativa E, que diz que vai aplicar os princípios à administração direta exclusivamente, tá? Sujeitando-se às entidades da administração indireta ao controle externo exercido pelo Tribunal de Contas. O que a banca está falando para a gente? Vai aplicar somente para a administração direta, tá? Os princípios da administração pública e as da indireta só ficam sujeitas ao controle do Tribunal de Contas. Não. Essas entidades que compõem a administração indireta, elas sim terão esse tratamento assim como a direta, sujeita aos princípios da administração e tudo mais. O tratamento é o mesmo, tá? Então, aqui nessa questão, a alternativa mais precária no aspecto gramatical é a mais completa, é a correta, que é a alternativa A, que diz que vai englobar todas as entidades integrantes da administração, direta e indireta de qualquer dos poderes. Obviamente, gente, tá? Se eu estou falando aqui de administração pública, vai aplicar a todos os seus integrantes, tá? Inclusive independente dos poderes que forem, tá? Às vezes tem entidades que compõem o legislativo, que compõem o judiciário, que vão se aplicar esses princípios da administração. Veremos mais à frente, mas já para dar um exemplo para vocês, por exemplo, o Tribunal de Justiça vai fazer uma licitação, ou o Poder Legislativo vai fazer uma licitação. Essa licitação ela vai correr igual uma licitação feita por uma prefeitura. Os mesmos princípios estarão submetidos, o mesmo tratamento ali pautado pela eficiência, impessoalidade, moralidade, legalidade, tá? Todas aquelas ideias vão também se arrastar a essas entidades dos outros poderes, tá? Então, por isso que eu falo que abarco esses princípios da Constituição Federal, tá? Então, aqui a nossa resposta seria a alternativa A, pois a administração pública, direta e indireta, obedecerá às regras do direito administrativo. O legislador constituinte não trouxe distinção alguma, tá? Ele aplicando-se às regras de maneira ampla, tá? Então, reforçando, todas as entidades que compõem a administração pública, seja ela direta ou indireta, e até outras entidades que compõem qualquer dos poderes, desde que exercendo essa função administrativa, eu vou aplicar os princípios
constitucionais da administração pública.